Feche seus olhos então, vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos por esse dia. Tua palavra nos garante que quando nós nos reunimos no Teu nome, o Senhor está no nosso meio. Senhor Jesus, que o Senhor tenha liberdade para agir aqui. Espírito Santo, que o Senhor possa me usar segundo a Tua vontade nesse lugar. Que haja luz, revelação da Tua palavra. Que cada um saia daqui acrescido de fé, de ousadia, de intrepidez, da transformação que o Senhor promove em nós, em nome de Jesus. Irmãos, como vocês sabem, vocês que são membros aqui da igreja, eu tenho ministrado uma série sobre a certeza da plena salvação. E eu ainda estou dentro dessa série, apesar do culto passado, foi o culto das mães, a minha linda esposa pregou aqui. Quantos foram abençoados? Então hoje nós retomamos, continuando então essas ministrações sobre esse assunto. E hoje, Deus colocou algo no meu coração, de preparar essa pregação e a próxima, como se fosse uma aula. Eu gosto da aula, irmãos, eu gosto de ensinar a palavra. Então eu vou usar os recursos ali de PowerPoint, de projeção, para ficar mais claro para você. Mas você tem que fazer um compromisso comigo. Vou passar uma tarefa para casa. Você vai ter que meditar nisso aqui durante a semana, porque é muita informação. E além disso, você vai ter que ler a Bíblia. Então eu vou te dar 3 semanas para você ler o livro de Êxodo, até o momento em que Deus dá a lei, lá no Monte Sinai. Quantos estão comigo? Vamos ler então juntos? 3 semanas, não é muita coisa. Aliás, é muita coisa. 3 semanas é muita coisa para você ler tão pouco texto. Mas eu gostaria muito que você meditasse nisso. Quando chegar lá na sua célula, eu gostaria também que você compartilhasse o que Deus está falando com você. Eu não sei se vocês têm recebido o vídeo que nós chamamos de Drops da Célula. Quantos têm recebido esse vídeo aqui? Aleluia. Esse vídeo é para facilitar para você compartilhar e compreender a palavra. Então, quando você receber esse vídeo, é um vídeo curto. Aquilo ali é um plus da palavra para você poder meditar durante a semana naquilo que Deus está falando conosco. Vamos fazer esse compromisso então? Aleluia. Eu não posso ir nesse lugar aqui, senão o som da microfonia. Ver o que está acontecendo. Amém. Projeta por gentileza então. Vamos começar a ministrar. Sabe, a Bíblia nos mostra que o que está no Antigo Testamento é sombra da realidade que nós temos hoje em Cristo Jesus. Fala assim comigo, sombra. Qual que é mais importante? A substância ou a sombra? Vamos supor que você vai beber água. Você vai beber na sombra ou você vai beber da substância? Da substância, o mais importante é a substância. Tudo então que está no Antigo Testamento é uma sombra de Cristo e uma sombra da realidade daquilo que nós somos hoje em Cristo. Cristo é o mais importante. Um outro exemplo muito interessante que a gente pode meditar também, que aquilo que está no Antigo Testamento é como se fosse uma fotografia de Cristo. No Novo Testamento nós vemos a realidade de Cristo. Vou te dar um exemplo. Eu vou fazer uma viagem e normalmente eu tenho no meu celular a foto da minha esposa. A foto é para quê? Lembrar. A foto é a minha esposa? Não, mas eu estou com saudade dela, eu vou lá, abro a foto, né, e vou lembrando da minha esposa. Mas preste atenção, eu chego em casa, eu pego o meu celular, e a minha esposa está junto comigo, e eu começo a beijar o celular, que por um acaso tem uma foto dela aqui. Eu começo a beijar meu celular. Tem algum cabimento eu fazer isso? Por quê? Porque ela está na minha frente, ela está aqui comigo, né? Eu estou aqui pronto, e ela pronta para eu desfrutar dela, e ela de mim, mas eu quero ficar com a foto. Então é um problema. Da mesma maneira hoje, qual que é a sua realidade? Jesus, Ele não está na sua frente, Ele está dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Você não tem mais fotos simplesmente, você tem a imagem dele dentro de você hoje. Hoje você pode desfrutar da intimidade com o Senhor Jesus. Hoje você pode desfrutar dele completamente. Então não viva pelo Antigo Testamento, viva pelo Novo. Essa é a mensagem. Não viva pela foto, viva pela realidade do relacionamento. Sabe, aprenda a cultivar o seu relacionamento com o seu noivo, que é Jesus. Porque Ele é o noivo e você vai passar a eternidade com Ele, aprendendo dEle, conhecendo Ele,
né, experimentando dele. E você pode começar isso hoje, agora. É só você abrir sua boca e falar: Jesus, eu quero mais. Alguém vai falar isso agora? Alguém quer mais aqui? Então fala. Porque nós vamos ter o retiro de casais agora. Não adianta aquela história em que o marido fala assim: não, eu não preciso ficar falando para minha esposa, ela sabe já. Mentira! Tem que falar todos os dias. Eu te amo, eu te quero. Todos os dias, amor. Eu te amo, eu te quero. Tem que falar, porque isso aumenta a relação, o relacionamento. Começa a aquecer as coisas. Irmão, vocês estão muito fraquinhos hoje. O que está acontecendo? Irmãos, pastor Marcos, eu estou achando que os casais estão muito tímidos. Cadê os casais? Vou começar a pregar só para os solteiros agora. Não, os irmãos solteiros estão em mim. Pastor, você faz coisa para casais, mas e nós? Tem uma irmã, a Márcia, está aqui? Não, né? Aí, no dia que eu vou falar de você, você não está aqui. Ela fala: pastor, você tem que arrumar um ambiente para a gente poder relacionar, conhecer o irmão, os irmãos e casar. Pode deixar comigo, nós estamos preparando. Vocês ficam aí preparados. Aí, no dia que eu fizer, vocês não ficam assim: estou com vergonha, acho que eu não vou mexer com isso não. Vocês criam vergonha. Vamos estar juntos. Mas voltando para cá. Irmãos, o Antigo Testamento, então, como eu disse, é uma sombra da realidade que nós temos em Cristo Jesus. Mas tudo que aconteceu lá, também, na realidade, aconteceu com você, quando você foi salvo. E olha, existem 3 estágios da plena salvação de Deus. 3 estágios. Você vai ver no Antigo Testamento que o povo de Deus estava no Egito. Fala comigo, Egito. Vocês que já participam mais tempo aqui conosco, você já entendeu o que é o Egito. O Egito representa o quê? O mundo. O Egito é o mundo. Lá no Egito tem um negócio chamado Faraó. Faraó é quem? Satanás. Lá no Egito também, nós vamos ver que existem muitos símbolos, figuras da realidade, daquilo que você vivia lá fora, no mundo. Próximo slide. Colossenses 2,17 diz que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ou seja, tudo que está lá atrás, no Antigo Testamento, é sombra do corpo de Cristo, da realidade da igreja hoje, da realidade daquilo que nós somos. Próximo slide. Então, o que eu estou dizendo para você é que a nossa salvação, ela tem 3 estágios. A nossa salvação nos tira do Egito, nos leva por um caminho, que é o deserto, e nos conduz a entrar em Canaã. O meu alvo e o seu alvo é entrar onde? Daqui 2 cultos nós vamos entrar em Canaã. O problema é que tem muito crente que ele nasce de novo e ele passa a vida toda no deserto e morre. Ele nunca experimenta de Canaã. Mas Jesus, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em... essa vida em abundância é a vida dentro de Canaã. É a vida espiritual, plena, abundante do Senhor para nós, para mim e para você. Mas o problema é que ainda tem crente que quer ficar lá no Egito. E tem crente que quer morrer no deserto. Misericórdia, glória a Deus. Estou gostando do culto hoje, está uma benção. Estou gostando. Aleluia, continua. Preste atenção. Então o alvo de Deus para mim e para você é o quê? Canaã. Nós vamos entender daqui 2 cultos o que é Canaã. Mas hoje eu quero ficar mais preso aqui no que é o Egito, e como o Senhor nos tirou do Egito, e o que é o deserto, quais as experiências que nós temos no deserto, e como Deus nos conduz pelo deserto. Então, o próximo slide, nós vamos ver agora, de como Deus nos tirou do Egito, e o que representa o Egito? A primeira coisa que você tem que lembrar, é que o Egito, a palavra Egito, significa duplo estresse. Fala comigo, duplo estresse. Sabe, todas as vezes que você está debaixo de estresse, você está debaixo do Egito, da influência do mundo, das coisas do mundo. Jesus disse o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos pelo que haveis de vestir ou de comer, não andeis ansiosos,
A ansiedade é resultado do estresse da sua vida. O estresse é resultado da influência do Egito, de depender do Egito. Será que eu vou ter com que pagar o aluguel amanhã? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Eu tento tanto, mas parece que não acontece. Isso tudo é Egito, filho. Jesus, Ele já disse para você: eu sou sua provisão. Mas quantos na hora da necessidade voltam para o coração para Jesus para pedir para Jesus? Não, quer pedir para o outro, quer pedir emprestado para o próximo. Não faça isso. Volta-se para o Senhor. Deixa Ele te dar a instrução. Deixa eu te falar uma coisa. Os maiores bilionários que nós temos aí hoje normalmente são descendentes de judeus. Normalmente são descendentes de judeus. Os judeus, eles são abençoados com a bênção de Abraão. O Facebook, por exemplo, foi criado por um judeu. WhatsApp, eu não lembro se o Instagram sim também. Olha, é uma simples ideia. Simples. Eu poderia ter tido aquela ideia. Simples ideia. Um dia eles tiveram uma ideia. Agora deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala que todas as coisas foram criadas por meio dele e através dele. Jesus é o Criador. Jesus é criativo. Você tem a criatividade dentro de você. O próprio Criador habita dentro de você. Você acha que Jesus não pode te dar uma ideia? E essa ideia é te tornar um homem muito próspero, uma mulher muito próspera. Então por que você não se volta para aquele que é Criador de todas as coisas? Mas antes você quer ficar dependendo do Egito. Toda vez que você depende do Egito, você vai ficar estressado. É por isso que seu marido muitas vezes é estressado, esposa. E a esposa fica ansiosa dentro de casa porque o marido é estressado. Porque o estresse e a ansiedade, eles caminham de mãos dadas. O estresse para ter provisão. E a esposa fica preocupada, ansiosa dentro de casa, porque não tem a provisão. Então o tempo inteiro, essas duas coisas estão trabalhando. O Egito então significa o que mesmo, irmãos? Duplo estresse, aleluia, vocês estão sabendo. O Egito representa condenação, juízo, morte, maldição e escravidão. Preste atenção, se você vive como escravo, aí fora, é porque ainda você não entendeu que você já foi liberto. Jesus disse que se o Filho vos libertar, verdadeiramente, vós sois o quê? Livres. De que você é livre? Essa é a grande pergunta aqui nessa manhã. De que eu sou livre? Da escravidão, do estresse, da ansiedade, do medo, da maldição, da condenação, da culpa. Nós somos livres. Você pode dizer: eu sou livre? Eu sou livre, irmãos. Nós somos livres porque o Filho verdadeiramente nos libertou. Ele libertou você e a mim. Nós não estamos mais debaixo da influência do mundo. Não precisamos viver debaixo dela. Eu posso escolher, antes você não podia escolher. Escravo não escolhe. Escravo não tem capacidade de escolha. Escravo faz o que o seu senhor manda. E lá no Egito o senhor é Faraó, que é o diabo. Diabo, ele é o Faraó que estava escravizando as pessoas através do Egito. Mas o que o povo de Deus estava fazendo dentro do Egito? Isso é uma realidade, muitas vezes sua. Deus te livre disso, porque Ele já te libertou. O que o povo de Deus estava sendo dentro do Egito? Escravizado. E normalmente é escravizado pelo quê? Trabalho. Você já viu aquela história? Não tem tempo. Eu preciso. Toda vez que você começa a viver pelo que você precisa e esquece que é Deus que te supre, você já se tornou escravo. Toda vez que você fala: eu não tenho tempo para fazer isso, você já está debaixo da influência da escravidão do Egito. Porque quando Jesus te libertou, Ele te fez senhor do seu tempo e da sua agenda. A sua agenda agora pode ser dedicada a Deus. Qual que era a proclamação de Moisés dentro do Egito? Faraó, deixa o meu povo ir para que ele me faça uma festa no deserto. Para que o povo fosse, eles tinham que parar de fazer o quê? Trabalhar. O que te mais impede de servir o Senhor hoje? Você percebe que você não precisa viver assim mais. Pastor, quer dizer então que eu vou parar de trabalhar agora? Eu estou falando isso, irmãos? Eu estou falando que o trabalho não pode ser o seu senhor, ele tem que ser seu servo.
O dinheiro não pode ser o seu senhor, ele tem que ser seu servo. O dinheiro não pode mandar na sua vida. Sabe, o único momento que Jesus fala de senhor, além dele, é sobre dinheiro. Porque o dinheiro concorre com o senhorio de Cristo. Você está aqui então, você pode servir a Mamon ou servir o Senhor Jesus. Eu te falo, o Senhor Jesus é um bom Senhor. Mamon não. Mamon ele vai te cobrar tudo. Preste atenção. O Senhor, Ele quer te libertar do Egito, porque Ele quer te trazer para celebrar uma festa para Ele. Festa fala de alegria, irmãos. Festa fala de comunhão. Festa fala de estar celebrando aquele que vive e reina no nosso meio, Jesus. Sabe, todas as vezes que você começa a negociar aquilo que é prioridade, você acabou de estar debaixo da influência do Egito. Mas Jesus já te libertou disso. Você não precisa mais viver escravo de Faraó. Faraó não tem mais poder contra a sua vida. Jesus já venceu o diabo lá na cruz do Calvário. Ele venceu a Satanás, ele pisou, esmagou a cabeça da serpente lá na cruz do Calvário. Então hoje, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque o Senhor já nos tirou do juízo. Hoje, nós não estamos mais debaixo da influência da morte, porque Jesus morreu a nossa, vamos lá gente, nossa morte, lá na cruz quando Jesus morreu, ele estava morrendo a nossa morte, lá na cruz, a Bíblia, antes da cruz na verdade, a Bíblia fala que Jesus suou sangue, lá no Getsemane, Jesus estava debaixo de tanta pressão. Quem está debaixo de pressão, está debaixo de quê? Estresse. Jesus no Getsemane, ele estava debaixo de tanto estresse, porque daqui a pouco ele seria crucificado e sofreria, e ele estava debaixo de tanto estresse, que a Bíblia fala que ele suou sangue. Por que ele suou sangue? Para nos redimir da maldição do estresse. Sabe, quando o homem caiu, um pouquinho antes do homem cair, na verdade, ele poderia comer de tudo que estava no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se ele tivesse com vontade de comer aquela uva bonita, aquela pera bonita, né, ou qualquer fruta ou fruto ali, era só ele estender a mão e pegar. Você percebe que Deus ele é tão bom, que Ele deixa tudo à mão para você. Nós vamos ver isso novamente acontecendo lá em Canaã. Nós não vemos isso no Egito, nem no deserto, mas vemos em Canaã. Porque Deus quer te restaurar completamente. Ele quer te livrar do estresse. Mas quando o homem cai, nós vemos o quê? Que a partir daquele momento a terra estava debaixo de maldição. E se o homem quisesse comer, ele tinha que fazer o quê? Do suor do seu trabalho, ele iria comer. Preste atenção. Suor é maldição. Suor na Bíblia representa maldição. A maldição de que você vai ficar preocupado, ansioso para ter provisão na sua casa, na sua família. Mas, quando Jesus lá no Getsemane, ele está suando sangue, ele está falando o que para mim e para você? Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque agora eu estou levando toda a maldição do estresse, da ansiedade, porque eu sou a provisão do Pai para você. Você percebe que obra maravilhosa Ele alcançou por nós. Você não precisa mais ficar estressado. Vira para o irmão que está ao seu lado. Fica quieto, estressadinho, fala para ele. Agora, fala para ele novamente, se você ficou ofendido comigo, me perdoa. Próximo. Preste atenção. Ainda dentro do Egito aconteceu algo que é uma sombra da realidade que nós temos em Cristo. No Egito aconteceu a Páscoa. Na última praga, no momento mais escuro, Deus envia a sua provisão de salvação, o Cordeiro de Deus. Cordeiro na Bíblia representa o Senhor Jesus. A chave para você interpretar tudo na Bíblia é ver Cristo. Quando você enxerga Cristo, você enxerga onde você está. Sabe, se você quer interpretar a Bíblia, veja Jesus no Antigo Testamento. Quando você vê Cristo, você recebe revelação e você interpreta o que Deus quer falar com você. Lá
na 10ª praga, na morte dos primogênitos, Jesus é o primogênito. Ele morreu para que eu e você não morrêssemos. Ele pagou o nosso preço porque Ele é o Cordeiro de... A Bíblia fala que esse Cordeiro, ele deveria ser comido com a família. Sabe, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A promessa de salvação é para mim e para a minha casa. Se ainda os seus filhos não foram salvos, você pode ter certeza, Deus tem um compromisso com você, Ele vai salvar os seus filhos. Seus filhos estão desviados, pode ter certeza, o Senhor vai trazê-los de volta, porque Ele é fiel, Ele é fiel. Nós não somos fiéis, Ele é fiel. Então a salvação é para mim e para minha casa. O Cordeiro é para a casa toda. E se a família é pequena demais para o Cordeiro, chama os vizinhos. Nós já falamos disso aqui. Jesus é sempre maior do que as nossas necessidades. Então você tem uma necessidade, Ele é maior do que as suas necessidades. E quando Ele te abençoa, você pode chamar os vizinhos, porque a bênção é tão grande, você vai poder compartilhar ela. Sabe, nesse momento agora, o que nós vemos? Nós vemos que o juízo de Deus vai ser liberado sobre o mundo. O mundo representa o Egito. Só que no momento em que o juízo de Deus vai ser liberado sobre o mundo, existe um povo, que é o povo de Deus, que está na casa, representa a igreja, comendo o cordeiro, que representa a palavra e o Espírito. Nós hoje estamos na casa. Isso aqui não é o templo de Deus, amém? Isso aqui é um prédio. Mas quando nós nos reunimos, nós somos o quê? Casa de Deus. Quando você se assenta, você está comendo do Cordeiro, comendo da palavra viva, e o Espírito Santo está trazendo unção e vida dentro de você. Então, nesse momento, aquele povo que estava destinado dentro do Egito ao juízo, eles não receberam juízo. Antes, eles receberam grande salvação. Preste atenção. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Jesus já disse isso. Nós somos celestiais. A nossa pátria não é o Brasil. A nossa pátria é o céu. Nós não vivemos neste mundo, nós vivemos com o coração no céu. Nós não nos enraizamos neste mundo, nós enraizamos nosso coração no céu. Sabe, essa é a maneira que você tem que enxergar esse momento. Deus te livrando, através de Cristo Jesus, do juízo, da condenação, porque quem não tinha um cordeiro, estava condenado. Se você crê, Mateus 16, e for batizado, será salvo. Quem porém não crê, já está condenado. Em outras palavras, se você tem um cordeiro assado, e você está comendo ele dentro de casa, assado, passou pelo fogo, pelo juízo, você está salvo. Mas, se você não tem o cordeiro, você está enrolado. Você vai queimar eternamente um fogo de juízo. Vocês estão comigo? A Bíblia diz então que nesse dia, naquela noite, eles comeram do cordeiro. Comer do cordeiro aponta para a reconciliação e perdão. Quando nós fomos salvos, nós fomos reconciliados com o nosso Pai Celestial e nós fomos perdoados. Por isso nós podemos dizer hoje, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fala assim, eu fui perdoado. Fala assim, meus pecados foram perdoados. Aleluia. Então quando comemos do cordeiro, isso aconteceu. Quando nós comemos do cordeiro também, a Bíblia fala que naquela noite, quando eles comeram do cordeiro, não havia um enfermo entre o povo. Mais de 1 milhão de pessoas não tinha um enfermo. O sistema de saúde do Egito era muito bom. Era isso? Eles se alimentavam bem. Tinham bons nutricionistas orientando eles. Era isso, irmãos? Não, eles tinham bons remédios, indústrias químicas, farmacêuticas, né, que fazem bons remédios. Era isso? Eram os médicos que ajudavam eles na sua saúde. Era isso? Não, era tudo escravo. Escravo não tem médico, não tem comida boa, saudável. Escravo trabalha. Escravo, ele perde a sua vida pelo trabalho. Com certeza haviam mancos, coxos, leprosos naquela noite. Com certeza haviam enfermos naquele lugar. Com certeza. Mas o que aconteceu?
comeram do cordeiro. O que nós fizemos mais cedo aqui? Nós tomamos a ceia, nós bebemos e comemos do cordeiro. Toda vez que você come e bebe do cordeiro, você pode crer, fala comigo, crer, que você está sendo curado naquele momento, porque Jesus alcançou para mim e para você cura ali na cruz do Calvário. Por isso a enfermidade ela é ilegal no seu corpo. Você tem que crer no que Deus fala, não o que a circunstância diz, não o que o exame diz, não o que o médico diz. Pastor, mas eu vou ignorar o que eles estão falando? Você vai ignorar pela fé, você vai crer. Naquela noite então, eles comeram do cordeiro e todos saíram saudáveis daquele lugar. Sabe o que aconteceu mais naquele dia? Naquela noite, prosperidade veio sobre a vida deles. A Bíblia fala que eles encontraram favor, fala comigo, favor, diante dos egípcios. Os egípcios, os vizinhos deles, que eram egípcios, chegaram neles e falaram: nós queremos dar a vocês ouro e prata. Deus já havia dito a eles que quando eles saíssem do Egito, eles iriam sair cheios de ouro e prata. O que quer dizer isso? Se Deus tivesse falado que eles iam sair com cascalho, com pedra, com areia, isso tem valor, irmãos? Mas ouro e prata tem valor? Ainda hoje? Com certeza. O que Deus estava falando para eles então? E eu dou glória a Deus por isso, porque você vê que o resultado do Evangelho na minha vida e na sua vida é prosperidade. Pastor, você é um pregador da prosperidade? Não, eu sou um pregador do Evangelho. O resultado do Evangelho, crendo corretamente na minha vida, vai produzir como fruto prosperidade e saúde na minha vida. Porque não adianta nada eu ter prosperidade, mas não ter saúde. Se for colocar na escala, qual que é mais importante, saúde ou dinheiro? Prosperidade. Saúde. Saúde. O que adianta eu ter dinheiro, mas não ter sono para poder dormir numa cama cara? O que adianta eu ter dinheiro para poder comprar um carro bom, mas não poder dirigir? O que adianta eu ter uma casa boa, mas eu não poder usufruir dela? Então, na ordem de Deus, a saúde é mais importante. A salvação, a saúde e a prosperidade. Todas essas coisas aconteceram com você e comigo quando nós nos alimentamos do cordeiro. Vocês creem nisso, irmãos? Amém. Aleluia. Vocês estão aqui? Naquela noite também, que eles comeram no cordeiro, a Bíblia fala que esse povo era escravo. Mas naquela noite eles estavam se formando um grande exército. Exército é para quê? Guerrear. Mas exército também fala de autoridade, de comando, de estarmos vinculados para um propósito, para conquistar algo. O exército ali estava se levantando para entrar em Canaã, mas iria passar por um caminho que é o deserto. Naquela noite, eram só famílias dentro de casa. Mas depois que eles comeram do cordeiro, eles se tornaram um exército e se tornaram um povo. É por isso que o crente, que é crente em casa somente, ele não tem uma congregação, ele não se une com os seus irmãos, ele ainda está numa revelação muito básica do cristianismo. Se você quer aprofundar no seu cristianismo, na revelação de Cristo, da obra de Cristo, você sempre vai congregar, você sempre vai estar unido a mais alguém. Você não vai ser crente só na família, igreja em casa, muito bonito. Mas isso não é a verdade. A verdade é que quando você é salvo, você é levado para caminhar com um povo, para ter uma experiência coletiva. As experiências individuais são muito importantes. A sua oração individual, sua leitura bíblica é muito importante. Mas você vai ver o mover de Deus acontecendo, milagres extraordinários acontecendo, é quando um povo se une em torno do alvo de Deus, em torno do propósito de Deus. Aleluia. Então sai da igreja online, Carlinhos, e vem ser igreja física conosco. Aleluia. Carlinhos, ele fala isso, ele brinca muito da igreja online, mas ele é o mais físico presente aqui entre nós. Tudo que tem na igreja está junto. Glória a Deus. Continuando. A Bíblia fala que naquela noite o exército levantou, um povo se levantou, mas se levantou também príncipes. Antes, aquele povo era escravo. Agora, Deus está formando neles príncipes e princesas do Senhor. Preste atenção. Sair de escravo para príncipe é um salto extraordinário, não é não?
Fala para a pessoa que está ao seu lado, você é um príncipe, você é uma princesa. Irmãos, olha aqui para mim. Nós temos que aprender a ver os símbolos que Jesus, que o Senhor colocou aqui para nós, e aplicarmos na nossa vida. Escravo fala de ser cauda e não cabeça. A Bíblia fala que você vai ser cabeça e não cauda. Escravo fala de viver uma vida onde você não pode fazer escolhas, porque você é escravo. Príncipes fazem escolhas, e quando eles querem algo, eles não vão lá e faz. Eles não vão lá e põem a mão na massa. Quando eles querem algo, o que eles fazem? Vamos pensar lá na rainha da Inglaterra? A rainha da Inglaterra, ela está no trono dela, e aí precisa limpar o chão do palácio. O que ela faz? Limpe o chão do palácio. Quando ela falar limpe o chão do palácio, o que vai acontecer? Tudo que é necessário para que aconteça aquilo vai acontecer. Vai vir. Toda a provisão vai vir de acordo com a voz daquilo que ela liberou. Preste atenção. Isso aqui é um princípio espiritual para você. Muitas vezes você está aí querendo fazer um monte de coisa. Fazer um monte de coisa. Não estou dizendo que você não vai fazer não, amém? O que eu estou dizendo é que primeiro, antes de tudo, ore. Declare. Determine em nome de Jesus. Fala para o monte, sai daqui monte, e seja lançado no mar. Fala para a árvore, sai daqui árvore, e seja lançada no mar. Sai daqui enfermidade, e seja lançada fora. Sabe, primeiro você fala como príncipe e princesa. Por isso você foi feito rei, sacerdote, reis e sacerdotes. O que os sacerdotes fazem? Sacerdotes são intercessores do povo para com Deus. Então quando você ora, Deus te ouve. Sabe o que quer dizer isso? A partir de agora que você comeu do cordeiro, você vai orar e Deus vai te ouvir. Sabe o que é ouvir? Ele vai responder a sua oração. Pode ser que não seja agora, mas Ele vai responder. Você tem que crer nessas coisas. Isso é que você se tornou um príncipe e um sacerdote diante do Senhor. Cheio de ouro, prata, cheio de saúde, vigor e força, só porque você comeu do cordeiro. Por isso hoje a enfermidade não pode ficar no seu corpo, por isso não tem falta para você nas suas necessidades, o Senhor provê sobre você. É por isso que hoje você pode se posicionar no mundo espiritual em autoridade. Você é um rei e um sacerdote, amém? Irmão, vocês não ficam maravilhados com a obra que Jesus fez para nós, não? Meu Deus, eu era escravo do mundo. Quem comprou uma foto minha aí? Eu era escravo do mundo. Ontem fez 21 anos que Jesus me encontrou. 21 anos. Irmãos, eu olho para trás, eu vejo o quanto eu era escravo. Escravo do mundo. Escravo das coisas do mundo. Preso em padrões do mundo, preso em pensamentos do mundo, preso, e eu queria até me libertar, mas não conseguia, preso em coisas. Mas um dia, o nosso amado Jesus, Senhor e Salvador, Ele me encontrou, num culto no dia das mães, um culto das mães para os jovens. Os jovens deveriam levar suas mães para esse culto, num sábado, não era nem um domingo das mães, era um culto, não sei se anterior ou posterior ao dia das mães, mas nesse culto, eu estava sem a minha mãe morava aqui nos Estados Unidos, eu morava no Brasil, eu nunca quis vir para esse país, não gostava daqui, Deus mudou meu coração, me trouxe aqui, para um propósito, e eu estava sem minha mãe, fui chamado então para ir nesse culto, eu falei, vou fazer nada mesmo, vamos lá, cheguei lá, o povo começou a orar em línguas, eu falei, esse povo aqui é tudo doido, o pastor começou a pregar lá na frente, não entendi o que ele falou, nada. Mas no final ele fez a seguinte oração: repete comigo, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador, eu me arrependo dos meus pecados, eu recebo o Senhor como meu único Senhor e Salvador. Nesse dia, existia uma pessoa que estava do meu lado, ele falou, quem nunca fez essa oração antes, fica de pé. Eu fiquei de pé, junto com a pessoa.
Você quer aceitar Jesus? Meu braço levantou, sem querer, eu olhei assim. Você, vem aqui! Disparei a chorar. Falei, por que eu estou chorando? Que vergonha. Por que eu estou chorando desse jeito? Naquele dia, irmãos, o Espírito Santo me encontrou. Naquele dia eu fui salvo. Uma semana depois eu tive uma experiência com Deus, num encontro. Na outra semana, é essa foto. O irmão do pastor Marcos estava me batizando, junto com o pastor de jovens na época, era o pastor Naur. E você pode ver que eu já estava pregando já na primeira vez que eu estava batizando, eu estava com o microfone na mão lá. Estava um pouquinho mais magro, só um pouco. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque no dia que você teve uma experiência com o Senhor Jesus, Ele te reconciliou, te perdoou, te salvou. Cura vem sobre a sua vida, saúde, vigor, força, prosperidade vem sobre você, sobre a sua casa. Por isso você não precisa andar ansioso, Ele já levou a maldição. Além disso, você foi feito rei e sacerdote. Rei, porque no mundo espiritual e diante das circunstâncias, você fala que as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Sacerdote, porque para com seus irmãos, agora você é um intercessor. Para com sua casa, você é um intercessor. Você fala da parte de Deus, você fala a palavra de Deus. Depois desse dia, que aquele povo no Egito comeu do cordeiro, eles tiveram que passar pelas águas do batismo. Eles foram levados e conduzidos então por um caminho, até o Mar Vermelho. Sabe, pode passar. O Mar Vermelho é a próxima experiência que eles tiveram, e é a experiência que todos nós devemos passar. Então, se você aceitou o Senhor Jesus, se você comeu dele, bebeu dele, a sua próxima experiência é o mar. É o Mar Vermelho. É vermelho porque aponta para o sangue do Cordeiro. É vermelho porque aponta para o juízo. Porque na cruz, no juízo, Jesus derramou o seu sangue. Veja, o primeiro teste da fé que você teve dentro é o batismo. O batismo é a obra pública, visível para todos os homens e mundo espiritual, que de fato você pertence a Cristo. Quantos aqui pertencem a Cristo? Amém. Se você não batizou ainda, você ainda não mostrou isso publicamente. Eu te recomendo a mostrar rapidamente, porque se você comeu do Cordeiro, a sua resposta imediata é ser batizado. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele, porém, que não crer, está condenado. A Bíblia fala que nesse momento, Faraó e o seu exército vinham atrás do povo de Deus. Lembre-se, agora, esse povo não é individual, esse povo não é só família, esse povo é uma nação que se levantou. Estão juntos. Nós estamos aqui juntos hoje, somos várias famílias aqui. Individualmente servimos o Senhor, como família servimos o Senhor, mas aos domingos e nas células, nós somos o povo de Deus. E como povo, nós saímos do Egito já. E se tem algum irmão ficando para trás, nem uma unha vai ficar para trás. A Bíblia fala que nesse momento, então, o mar estava à frente deles. E Moisés foi orar. E Deus falou para Moisés: por que você está pedindo para mim? Ordene ao povo que marche. Isso é um ato de fé. O batismo é um ato de fé. O nosso batismo nas águas é um ato de fé. Naquele momento, o povo estava com medo de Faraó e do exército. E eles estavam aparentemente sem saída. Você já se encontrou sem saída? Já? Alguém já? Sem saída imigratória, sem saída financeira, sem saída no casamento, sem saída, um monte sem saída. Já se encontraram assim? A resposta de Deus para nós é: para de olhar para aquilo que você não tem e passa a crer naquilo que eu já te dei. Ordene ao povo que vá, que marche. Ou seja, não olha para as circunstâncias, porque na hora que você pisar, vai se abrir. Porque o pisar é a atitude de fé. O pisar aqui é a atitude de andar em fé. Nós andamos em fé, nós não andamos por vista. Nós não somos crentes carnais, nós somos crentes espirituais. Nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. A Bíblia fala que quando eles andaram, o mar se abriu. Que maravilha, irmãos. O mar se abriu, e a pés secos. Fala comigo, pés secos. Se o mar representa o juízo, e o mar se abriu, o que quer dizer isso? Que
que depois que você come do cordeiro, não há mais juízo sobre a sua vida. Se o mar representa o juízo, as águas do mar representam o juízo. Se você passa a pés secos, quer dizer que nem os seus pés estão debaixo de juízo. Seu caminhar não está mais debaixo de juízo. A Bíblia fala que eles passaram a pés secos. Sabe, naquele momento eles morreram com Cristo. Naquele momento que você foi batizado, nós morremos com Cristo. Cristo morreu a nossa morte. Agora faz sentido. Porque aquela morte no mar era de todos nós. Mas Ele morreu a nossa morte para que agora, no outro lado, eu pudesse ressuscitar com Cristo. Hoje nós somos ressuscitados com Cristo Jesus. Nós vivemos a vida de ressurreição. Sabe o que quer dizer a vida de ressurreição? A Bíblia fala que Abraão creu contra a esperança. E ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho Isaque. Mesmo que Isaque morresse, ele seria ressuscitado. A fé de Abraão é a fé que ressuscita os mortos. Essa mesma fé que eu e você temos. Quando nós nascemos de novo, passamos pelas águas, nós recebemos essa fé. Tem coisas que morreram na sua vida, você não tem mais esperança, não tem mais saída, você pode crer, porque Deus vai ressuscitar aquilo que está morto, aquilo que você não vê saída, que você não vê esperança. A Bíblia fala que eles passaram a pés secos, mas depois veio o exército e Faraó, e eles foram engolidos pelo juízo de Deus, que é o Mar Vermelho. E você não vê mais menção de Faraó, nem dos exércitos de Faraó. Faraó é Satanás, os seus exércitos são os demônios. O diabo não tem mais poder contra a sua vida, nem os demônios podem agir na sua vida. Hoje você foi livre de Faraó, foi livre do mundo e foi levado por um caminho que é o deserto. Eu pensei que eu ia conseguir ministrar 5 pontos que ainda faltam, mas eu não vou conseguir. A não ser que vocês falem, pastor, nós estamos aqui para ser alimentado. Tem coisa que é só unânime, como eu não estou vendo unanimidade. Aleluia, glória a Deus, vamos embora, aleluia, aleluia. Próximo slide então. Quantos saíram do Egito? Está fraco. Quantos saíram do Egito? Aleluia, aleluia. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, o seu filho é carne da sua carne e sangue do seu sangue? É isso que o texto está dizendo. Ele igualmente participou para que, por sua morte, ele igualmente nos participou. Hoje nós somos carne da carne de Jesus e sangue do sangue de Jesus. Por isso nós somos o corpo de Cristo. E por isso também nós somos o quê? Filhos. Fala, eu sou filho. Igualmente também por meio da sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte. Quem que tem o poder da morte? Satanás. Satanás foi destruído ali na morte do Senhor Jesus. Quando nós passamos pelas águas, o diabo, quando ele vem atrás de nós, ele foi destruído. E livraram-se todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Quantos estavam sujeitos à escravidão? Todos nós. Mas um dia o Senhor nos levou pelo mar. E o mar se abriu. Nós passamos a pés secos, entramos um novo e vivo caminho agora, que é no deserto. E Satanás ficou para trás, a escravidão ficou para trás. Nós somos livres para servir o Senhor. Aleluia. Próximo slide. Qual é a mensagem do batismo? Quantos aqui já foram batizados nas águas? Levante sua mão. Então a mensagem agora, que vai te capacitar a viver uma vida pelo caminho do deserto, é esta. A mesma mensagem que Jesus recebeu no dia que ele foi batizado, com 30 anos de idade. Este é o meu filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. A Bíblia diz que no dia que ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. Naquele momento, os céus se abriram, e uma voz do céu, que é a voz do Pai, dizia: este é o meu filho amado, do qual eu tenho todo o meu prazer. Lembrando, quando o povo de Israel sai do Egito, eles atravessam o mar. Quando eles saem do mar, uma nuvem vem cobri-los. Isso aponta para o Espírito Santo. No dia do batismo deles, eles também agora têm a proteção da nuvem de Deus, que aponta para o Espírito de Deus. Aquilo ali, na verdade, é um símbolo de Cristo sendo batizado também, porque nós somos o corpo de Cristo. Todos nós somos batizados em Cristo Jesus.
Mas a Bíblia diz que os céus se abriram e uma voz veio do céu dizendo: este é o meu filho amado. O que vai te dar força para você caminhar no deserto? Eu sou um filho amado. Jesus, quando ele foi batizado, ele tinha feito algum milagre antes? Ele ressuscitou algum morto? Fez alguma boa obra? Que a gente tem escrito lá? Não. Sabe por quê? Porque que ele é o filho amado antes de obras. Porque Deus não te ama de acordo com as suas obras. Ele te ama de acordo com a escolha que ele fez em Cristo Jesus, de liberalmente te amar e dar o seu filho, graciosamente. Você é amado, não pelo que você faz, é por aquilo que você é. E você é filho. 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 Você ama o seu filho? Aproveita. Mas e se ele bater o carro? Da mesma maneira, nós somos filhos. Se eu fizer uma obra ruim de bater o carro, meu pai continua me amando. Mas ele é poderoso para me transformar. E me ensinar a dirigir. Com cuidado. Na velocidade correta. E quando eu não aprendo, ele me manda policial. E me para. Como aconteceu. Vou confessar publicamente aqui. Esses dias eu recebi uma multa. Saí aqui, nessa rua, fui virar na Lions, e eu estava a 58 milhas por hora aproximadamente. Só que eu não vi, depois que eu vi. Você já viu? Quem peca não fala isso? Quem peca não fala isso? Eu pequei, mas eu nem vi, mas depois que eu vi, mas na verdade é claro que você estava vendo. O policial então ele vem, encosta, para e fala: estava rápido, né? Falei, agora, vou me justificar? Não vou fazer nada, eu só ouvi. Aí ele voltou para o carro dele, ele viu que eu não tinha nenhuma multa nesses anos todos que eu estou aqui. Falou para mim: olha, eu não posso não te dar a multa, porque eu não quero te dar a multa, pelo seu histórico. Então, vá diante do juiz e questiona o meu equipamento. Pode ser, eu acho, pode ser que eu medi errado. Eu não vou lembrar de você. Falou desse jeito para mim. Aí eu falei: tá bom, mas eu não vou mentir. Tá bom. E aí, o que eu aprendi com essa história? Eu aprendi o seguinte, que alguém pagou a multa por mim. E meu pai não lembra mais dos meus pecados. E por isso ele me deu um advogado. Cadê meu advogado aqui? Levanta a mão. Ele é americano? Está me entendendo? Eu contratei o meu advogado ali para ele poder tirar a multa. Ele me deu um advogado para poder tirar essa multa. Da mesma maneira, o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele é o nosso advogado. Advogado. Sabe? Voltando aqui para a palavra, pelas águas do batismo, nós fomos levados agora para o deserto. E no deserto nós temos que lembrar sempre que nós somos amados de Deus. Amados de Deus. Deserto é lugar de escassez. É lugar de provisão diária. Talvez você não está vendo aquilo que você quer tanto, que é uma provisão extraordinária. Mas eu vou te dizer uma coisa: Deus não tem deixado faltar nada na sua casa. Talvez se você está vivendo assim, é porque ainda você está no deserto. E isso, você não precisa ficar condenado por isso. É só um processo. Deserto não é lugar de morar. Deserto é lugar de passagem. Nós estamos passando em áreas da nossa vida no deserto. Tem áreas imigratórias que você está passando no deserto. Tem áreas talvez espirituais que você está passando pelo deserto. Mas lembre-se sempre, é só um período, um processo, uma passagem. Onde Deus, através dessa passagem, está nos ensinando 5 princípios espirituais que vai ter que ser no próximo culto. Não perca as cenas dos próximos capítulos. É muito importante para a sua jornada espiritual. Se você perder uma delas, você pode comprometer sua caminhada cristã. Vocês estão comigo, gente? Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Passe a mão no ombro do irmão que está ao seu lado.
você tem liberdade, dá um abraço nele. Nós ficamos muito tempo sem poder abraçar. Hoje nós estamos saindo daqui como um povo unido, como um exército de reis e sacerdotes. Nós vamos pisar sobre as águas. Se o mar não se abrir, nós vamos andar por cima do mar. E lá fora, nós, na autoridade que o Senhor nos deu, nós vamos desfazer as obras do diabo. Nós vamos pisar na cabeça da serpente. E se Deus nos chamou para ser príncipes, reis e sacerdotes, sabe o que quer dizer isso? Quando Jesus te salva por meio do Cordeiro, da Páscoa, Ele está te chamando para reinar em vida. Sabe o que é reinar em vida? É quando as circunstâncias não te dominam mais. É quando o pecado não pode te dominar mais, porque você reina sobre o pecado. Sabe o que Deus faz? Ele pega aquilo que governava sobre você, aquilo que dominava sobre você, e coloca você sobre aquelas coisas. Isso é muito glorioso. Isso é só Deus quem faz, irmãos. O diabo antes te escravizava, agora você pisa na cabeça da serpente. O mundo antes te oprimia, te prendia, porque você pensava que o seu recurso vinha do mundo. Agora você pisa sobre o mundo, mas o mundo não te pertence. O pecado te escravizava, hoje você pode falar não para o pecado. Sabe, aquilo que te governava, Deus te coloca como rei para governar nesses dias. Hoje é dia então de você ser livre do estresse, da ansiedade, olhar para o alto e saber que é do alto que vem a sua provisão. E hoje é um dia de você receber a verdadeira libertação. Se o Filho vos libertar verdadeiramente, vocês são o quê? Deus. Feche seus olhos então, levante as suas mãos, fala para Jesus, fala: Senhor Jesus, Tu és o Filho que me liberta, Tu és o Filho que me salva. Eu sei que a sua salvação, ela não acontece só no dia em que eu comi do Cordeiro da Páscoa. A sua salvação é diária, é contínua, é constante. Naquele dia eu fui salvo para sempre, mas na minha vida diária o Senhor está me salvando a cada momento. Oh, nesse caminhar no deserto, o Senhor está me livrando e me salvando. O Senhor está me salvando a ponto de me colocar em Canaã, na salvação plena, completa, abundante do Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, nós te honramos e te damos graças aqui nessa manhã, por tão grande salvação que o Senhor nos deu, tão grande salvação que o Senhor nos deu. Enche o seu coração agora de gratidão e agradeça o Senhor pela grande salvação que Ele te deu, a salvação em que Ele te trouxe, oh, perdão de pecados, a salvação que Ele te trouxe, oh, a remoção do juízo, a salvação que Ele te cura, que Ele te provê, que Ele te transforma em rei e sacerdote, a salvação que Ele te livra do mundo, te livra das garras de Faraó, a salvação completa que somente Ele pode nos dar, somente Cristo Jesus pode nos dar. Fala comigo, repete comigo assim: Senhor Jesus, eu te agradeço por tão grande salvação. Hoje eu recebo perdão pelos meus pecados. Eu reconheço que o Senhor morreu na cruz do Calvário para me salvar. Senhor Jesus, eu recebo cura no meu corpo agora. Toda enfermidade vai embora. Senhor Jesus, eu recebo provisão para esta semana. Eu declaro que eu sou suprido pelo Senhor, e eu saio daqui hoje